Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembramos sempre aqui, ler a Bíblia nos salva a quem se dedicar pelo menos meia hora à leitura espiritual, meditando também. E as condições para lucrar as indulgências plenárias está em estado de graça, ou seja, confessado 20 dias antes ou até 20 dias depois, quer dizer que é necessário ao menos uma confissão sacramental ao mês para a obtenção da indulgência. Portanto, leia e medite a Bíblia aqui conosco todos os dias com leituras atualizadas. Confiei, Senhor, na vossa misericórdia, meu coração exulta porque me salvais, cantarei ao Senhor pelo bem que me fez. Salmo 12, versículo 6. E vamos diante de Deus pedir perdão pelos nossos pecados e vamos pedir perdão a Deus, perdoando também aqueles que nos ofenderam. Dizer para o nosso irmão que está ao nosso lado: você errou, assim como eu erro também diante de Deus. Assim como eu quero o perdão de Deus, quero merecer o perdão de Deus, você também tem o direito de reconhecer o seu erro e também merecer o meu perdão. Portanto, vamos pedir perdão a Deus, reconhecendo que somos pecadores. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Iniciemos assim, fazendo o nosso ato de amor a Deus. O ato de amor a Deus quer dizer amar a Deus, corresponder ao amor divino. Essa caridade divina quer ser correspondida, amor com amor. Amar o próximo como a nós mesmos significa amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos de 1 a 9. Assim fala o Senhor Deus. Grita forte sem cessar. Levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos
e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como um junco e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares o nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele atenderá. Pedirás socorro e ele dirá: eis-me aqui. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 50. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículos 14 a 15. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Buscai o bem, não o mal, pois assim vivereis. Então o Senhor, nosso Deus, convosco estará. Livro de Amós, capítulo 5, versículo 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, 58, versículo de 1 a 9, belíssima leitura. A gente vai ver que Deus não se agrada do jejum que não se converte.
O conjunto da penitência é o jejum acompanhado de ações concretas, mas aquele que se fecha ao bem, ao próximo, de fazer o bem, de praticar o bem, ele faz um jejum fechado para si mesmo e não para Deus. Isso, na voz do profeta, o Senhor vai assim falar, como o profeta vai dizer: grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Deus, ele quer conhecer os nossos propósitos, os nossos corações, na prática da justiça, na prática do amor. Isso nos prova o verdadeiro jejum. Deus quer justamente essa proximidade do relacionamento franco, porque jejuar enquanto humilhamos o outro, isso não é jejum. Jejuar e tratar de negócios e oprimir os empregados, isso não é jejum que agrada a Deus. Jejuar e ao mesmo tempo fazer litígios, brigas, agressões, fofoca da vida do outro, isso não agrada a Deus. Deus, ele quer de nós uma sincera conversão. Em outras palavras, é isso. Porque se nós não mudarmos de atitude e durante uma quaresma praticarmos um jejum sem amor, sem misericórdia, esse fermento dos fariseus não devemos ter no meio de nós. Esse tipo de conversão não agrada a Deus, porque não é uma verdadeira conversão. Deus, ele quer um jejum onde nós vamos nos propor fazer o bem, realizar em favor do outro, praticar justiça em favor daqueles que estão injustiçados, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição do outro. Deus quer a partilha do pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos. Deus quer que vistamos o nu, o cobramos, não o desprezemos. Esse é o verdadeiro jejum. Então, como disse o profeta, então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa, e a glória do Senhor te seguirá. Porque assim nós invocaremos Deus e Deus nos atenderá. Em outras palavras, Deus nos socorrerá. Quando nós fazemos jejuns, quando nós fazemos orações longas e profundas e não somos atendidos, lembremos, vamos olhar nossas atitudes, como tenho agido em relação ao próximo, o que tenho semeado para o bem do outro, para que Deus possa dizer: eis-me aqui, quando nós o invocamos. Deus, ele quer dizer para nós isso na nossa oração. Quando nós falarmos com Deus, ele estará pronto a dizer a cada um de nós: eis-me aqui, fala, que eu te escuto. Deus quer escutar cada um de nós. Deus espera isso de cada um de nós. Um coração penitente, um coração arrependido, que acolhe o necessitado e faz justiça àqueles que são oprimidos. E no Evangelho de Mateus 9, 14 a 15, os discípulos de João vão se aproximar de Jesus e vão perguntar: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? E Jesus é muito prático, é muito coerente em seus ensinamentos e tem plena consciência de quem ele é e do que está sendo realizado ali e do que está realizando na vista de todos. Jesus vai responder com uma pergunta: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? E ele vai completar: dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Isso valia para as primeiras comunidades, o sentido do que é o jejum. Diante desse tempo de quaresma que nós vivenciamos, nós nos preparamos para a Semana Santa. Jesus é o noivo e seus discípulos precisam
aproveitar sua presença ao máximo, numa festa, como numa festa. Assim, vão aprender dele como devem agir para que o reino aconteça entre nós, entre todas as pessoas. Porém, chegará o momento em que Jesus não estará mais presente, e aí sim, quando a missão deve seguir adiante, nesse momento, os discípulos vão jejuar, porque a realidade exigirá isso deles. Em outras palavras, não deveríamos fazer as coisas simplesmente por fazer, ou por tradição, ou por vir dizer. Isso justamente caracterizado na primeira leitura. Deveríamos aprofundar o sentido de nosso fazer, o compromisso, as motivações, para que nossa resposta de fé seja coerente e condizente com o momento vivido, onde Jesus é aquele que se faz presente no irmão. Solidariedade, amor, justiça, paz. Esse é o jejum que Deus espera de cada um de nós. Fazer o bem ao próximo é vestir a roupagem de uma verdadeira conversão, é estar cingido e colocar em prática o ensinamento de Cristo. Nós vamos realizar essa quaresma pensando nessas palavras de Jesus. Jesus é o noivo e seus discípulos precisam aprender, ouvir, praticar. Vamos também nós aprender dele como devemos agir em relação ao outro, em relação àquele que precisa, em relação àquele que está nu, em relação àquele que pede uma esmola. O momento é agora, o momento é o presente, a missão é nossa, seguir adiante, praticar o verdadeiro jejum. Em outras palavras, vamos fazer o que Jesus nos ensinou, praticando o verdadeiro ensinamento, amando na pessoa do nosso irmão. Aprofundar o sentido e compreender as motivações que nos levam a nos tornar discípulos nesse caminho com Jesus. É preciso dar atenção ao próximo, a nossa resposta, a nossa conversão é a nossa coerência. Vivenciar o Evangelho de Cristo, praticar o seu ensinamento como ele praticou. Esse é o verdadeiro jejum. Jesus não está mais no meio de nós, mas ele se faz presente na pessoa do nosso irmão. Vamos tratar bem a pessoa do nosso irmão, aquele que está do nosso lado, seja esposa, esposo, filho, seja quem for que conviva conosco, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no supermercado onde vamos fazer nossas compras, aonde quer que estejamos, indo ou vindo. Vamos vigiar esses tempos, como tenho tratado as pessoas, como tenho julgado as pessoas pela aparência. Isso deve nos motivar para uma verdadeira penitência, uma verdadeira quaresma. Vamos tratar esse tema na nossa vida, no nosso convívio, no nosso dia a dia. Deus exige de nós uma verdadeira conversão. Ó Jesus, Divino Mestre, disseste aos discípulos que deviam ficar atentos para não praticar justiça diante dos homens, a serem vistos por eles, que o verdadeiro jejum é ajudar o próximo. Ajuda-nos, Jesus, a uma mudança de atitude nessa quaresma, visando oração, jejum e caridade, com descrição, simplicidade, fazendo o jejum que te agrada. Que nossa penitência seja dar de comer a quem tem fome. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-la em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra, se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Quem reza, se salve.
Como dizia Santo Afonso Maria de Ligório, quem reza se salva, igualmente quem não reza não se salva, se condena a si mesmo. Portanto, nossa missão é buscar o bem. E Deus nos deu essa possibilidade de quando nascemos, nós não tivemos culpa de nascer. Deus nos criou, mas uma vez criados, nossa missão Deus nos deu é encontrá-lo por meio da oração. E não há outro meio de começar a encontrar Deus se não for por meio da oração. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E aqui pessoas que falaram conosco, Angélica de Camargo, louvado seja Deus por nos dar este homem abençoado, cheio do Espírito Santo de Deus, para nos ajudar a crescer na fé. Que Deus te abençoe grandemente, sua vida e sua família. Amém. Jesus te abençoe igualmente, Angélica. Obrigado por suas palavras. E vamos engrandecer esse Deus, porque Deus é maior do que tudo que nós temos feito aqui, porque nós somos meros instrumentos, pobres instrumentos usados por Deus. Angélica de Camargo. E que o Senhor nos abençoe a todos, e que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.